Estão me ouvindo bem aí? Eu acho que precisa de um microfone. Perfeito? Fico mais à vontade então. Boa noite a todos. Mais uma vez muito grato pela oportunidade de bater um papo com vocês e aprender conjuntamente um pouco mais da palavra do Cristo, dos ensinamentos dos Espíritos e dos rumos que devemos seguir em nossas vidas, onde muitas vezes invertemos o ser pelo ter pelo ser, e deixamos de observar pequenas máximas, pequenas frases que às vezes são corriqueiras do nosso dia a dia. O nosso tema hoje é uma frase que é muito comum em muitas casas espíritas, é muito comum no meio espírita. Nós lemos e ouvimos com grande frequência, a verdade é essa, que é fora da caridade não há salvação. E aí repetimos isso e falamos, e será que nós efetivamente compreendemos esse contexto? Então, respeitando o tempo que me foi dado, eu já sou sabidamente um pouco prolixo, estendo muito, né, Lu? Eu vou tentar resumidamente trazer para vocês um pouco do que eu levantei acerca dessas questões. Essa frase não é uma frase que surgiu aleatoriamente dentro da doutrina espírita, que se achou bonito de se colocar. Ela parte de um contexto que remonta à codificação da doutrina espírita. Lá quando Kardec fazia seus estudos para averiguar a verossimilhança, a realidade dos fenômenos espíritas, tanto é que ele trata como a doutrina dos espíritos, não é nossa, isso é muito importante para colocarmos, não é de uma pessoa especificamente, é de nós espíritos como um todo. E à época, o natural era se ridicularizar os espetáculos que vinculavam a essas questões de manifestações mediúnicas, de mesas e outras coisas mais. E Kardec traz uma visão científica e uma visão lógica das manifestações reais. Existiam sim os espetáculos. E quando aquilo se mostra um pouco mais contundente, um pouco mais realista, um pouco mais sólido, começa a incomodar. Enquanto os comentários existentes, de um modo geral, dentro da comunidade francesa, especialmente, né, comunidade de Paris, eram de ridicularizar o espiritismo, a Igreja Católica da época, ela busca o quê? Ora, parece que isso é sério, parece que isso tornou-se uma ameaça. E aí é que a Igreja Católica lança um artigo aonde traz de forma muito contundente críticas e ataques profundos à doutrina espírita e prega ao fim a máxima de que fora da igreja não há caridade, não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Colocando que o único caminho que levaria à salvação de todos aqueles encarnados seria uma religião específica. Dada a gravidade dessa fala, dessa postura, muito pouco democrática, né? E até abuso eu das palavras ao dizer anticristãs, fora daquilo que Cristo pregava,
Kardec lança também um artigo em 1861, que é a Bibliografia Católica contra o Espiritismo, né? De Allan Kardec. Nesse artigo, o codificador dá nota do contexto, respondendo todos os ataques realizados ao Espiritismo, e que esse seria o primeiro ataque sério contra a doutrina. Ou seja, todos os demais poderiam ser tidos como realmente frágeis, mas esse foi realmente contundente e demandava uma resposta. E a resposta veio com uma fala com base na própria teoria cristã, tirando o viés que se tentava de que o Espiritismo seria obra de Satanás para propor a derrocada. O Kardec vai responder empregando a expressão que tratamos especificamente. Ele vem, vou falar um trecho apenas desse manifesto, onde ele diz: portanto, como a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo, concluímos que toda palavra e toda ação contrárias à caridade não podem ser, como dizeis com muita propriedade, inspiradas por Satã, ainda mesmo que este se revestisse da forma de um arcanjo. É por essa razão que diz o Espiritismo, : fora da caridade não há salvação. Isso é parte do texto que ele traz, fazendo o contraponto de que, como algo que prega a caridade, a bondade, o amor, a fraternidade, pode ser algo de Satanás, pode ser algo de espíritos ruins, pode ser algo de brincadeira, de chacota. E essa fala, essa proposta, essa ideia que inicialmente veio a Kardec, acreditamos que por uma inspiração, até falávamos um pouco antes sobre isso, as inspirações vêm em forma de ideias, na grande maioria delas. Ela foi tratada, apesar de a utilização ser para refutar um ataque, ela vem sendo abordada dentro de vários aspectos da doutrina espírita. Nós temos fala de Paulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a fala de Emmanuel dentro de o pensamento de, não sei se é o pensamento de Emmanuel ou o Consolador, né? Então, a ideia da caridade, a caridade foi colocada e é colocada não por Kardec, mas por Cristo, como um dos pilares, ou talvez o maior dos pilares, que sustentam a nossa evolução espiritual. Porque se quando instado a dizer de forma um pouco capciosa, né, qual que seria o resumo da máxima das leis, né, que Jesus coloca, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo, e ele coloca aquilo de forma igualitária, ele não dissocia uma da outra. Isso envolve profundamente a caridade. Caridade que para nós já chega com uma palavra deturpada, né? Porque ela vem como palavra e a gente ainda se prende demais às terminologias. Nós temos a dificuldade de interpretar o próprio Evangelho, o Velho Testamento, o Novo Testamento, todo o contexto que ali consta, que veio de interpretações alteradas e outras coisas mais, porque nos apegamos a uma palavra
e ignoramos que ela está presa, amarrada a um contexto maior, que seria o foco de nosso estudo, de nossa visão. Então, ainda nos perdemos. Até numa discussão banal com pessoas, às vezes em família, que é mais comum isso, você está discutindo e de repente fala, você disse isso, e ignora o resto todo, mas você disse isso. A gente se perde numa palavrinha como sendo algo absurdo. E todo o contexto da discussão se perde, às vezes nem nos lembramos o que é, só que o outro disse uma palavra que eu não gostei. E aí vem a necessidade, nós entendemos que caridade, na forma que nós temos básica, ela vem do latim caritas, né? Faz nos lembrar da prece de Caritas, que acho que quase todos nós conhecemos, que é uma prece maravilhosa, que deriva do grego, a pronúncia para mim seria charis, não sei se seria isso, eu não sou um expert em grego, mas que na antiga Grécia ela significava graça, né, num sentido próximo do que hoje chamamos de carisma. Sua versão latina ganhou a conotação de amor, você vê, carisma vai para amor, da qual deriva também carinho, ou seja, sentimento de afeto, bem-querer. Olha as mutações, isso tudo correlato, né? Uma das aplicações da palavra ágape, que aliás é o que nós buscamos dentro da concepção própria do que é amor. O amor que nós buscamos de verdade, o amor que Cristo fala, é o amor ágape, o amor puro, o amor incondicional. Não é o amor material, não é o amor carnal, não é o amor egoísta, não é o amor vaidoso. Você vê que caridade e amor, o amor ágape, são indissociáveis. Sendo assim, nós não temos como não rechaçar a ideia de que não existe igreja da salvação, nenhuma, não existe religião da salvação. No livro Emmanuel, que tem o nome dele, o livro, eu ainda brinco que eu falo que eu travei em um capítulo específico, porque eu preciso entendê-lo plenamente, do fundo de minha alma, de minha ânima, né? Aquilo que me anima. Ele fala, nesse título, Religião e Religiões, ele fala, Cristo não veio pregar, não veio trazer nem criar religião alguma. Todas as religiões são fruto de nossas imperfeições, de nossas vontades. Então nós criamos essa ou aquela religião, esse ou aquele nome e outras coisas, para atender às necessidades vinculadas às nossas incapacidades de compreender a palavra do Cristo, porque ele mesmo não criou religião nenhuma. Ele anunciou o Consolador prometido, que veio em forma de informações, sem um profeta, tendo como líder codificador um tido como não médium, ou seja, ele mesmo era um estudioso que levantava e fazia toda a análise das questões, todo um grupo de espíritos de altíssima elevação, para nos trazer um pouco da verdade, não é personificado, nos trazer um pouco do que é amor, que é o que Jesus veio trazer além do amor. Ela não veio trazer nenhuma outra lei, não veio desfazer para trás, não veio dizer que se não conseguirmos amar, não conseguiremos evoluir plenamente. Podemos ter todo o conhecimento do mundo, podemos ter PhD, pós isso, pós aquilo, estudar todas as áreas, diplomas de todas as naturezas, que continuaremos ignorantes, por ignorar que o amor é necessário em cada ato de nossa vida. E qual é a forma mais eficiente de nós
exercitarmos, né? Tudo nosso merece uma atenção maior no exercício. É assim que a gente fortalece. Se nós não movimentarmos a perna, ficamos parados, ela vai parar de movimentar no momento, porque ela necessita de exercício. Se calarmos por muitos e muitos anos, há uma possibilidade de não conseguirmos mais desenvolver, porque aquela ferramenta estará frágil, estará fraca, estará sem a capacidade para ser utilizada. E o amor, ele não se perde, mas ele também deve ser cultivado para que a gente possa chegar à sua consciência plena. Eu acho que é esse o ponto maior. Eu cheguei a ouvir certa feita de um companheiro nosso de casa espírita, de que o espiritismo estaria chegando no nível em que a caridade não mais se daria de forma material, mas apenas de forma mediúnica e material. E aquilo me deixou muito preocupado. E eu voltava nessa máxima. Como que eu vou exercitar o amor real de forma mental se eu não consigo me desprender da matéria? Então a caridade, ela não consiste em eu medir o que o outro precisa. Ela não consiste em um ato específico de dar esmolas, como muitas vezes a gente quer pensar que a caridade é dar uma esmola, um donativo, um benefício qualquer para alguém, normalmente do que esteja me sobrando. Alguém me pede um prato de comida, eu vou lá e vou pegar o resto que eu tenho, vou pensar, ou vou falar que não tenho, que é mais fácil do que eu preparar algo. Alguém me pede uma roupa, eu vou procurar uma roupa velha que eu possa dar para aquela pessoa. Alguém me pede uma esmola financeira, eu olho na carteira porque eu tenho que achar um trocado, eu tenho que achar um real, quase ninguém acha mais porque está sumindo, mas eu vou tentar achar a menor nota que eu tiver na carteira e às vezes respondo, eu não tenho trocado. Eu tenho uma nota de 50 reais, estou colocando em valores para a gente ter noção que o quanto isso é relativo. E eu não dou 50 reais que podem ser a salvação do dia daquela pessoa, como pode ser também a derrocada, mas eu não posso me responsabilizar pelo que o outro faz. A responsabilidade é pelo que eu faço. Eu não tenho como julgar o próximo. Eu tenho como analisar os meus atos. Se eu sei que a pessoa tem dificuldades, problemas tais, eu arranjo outro método de auxiliar. Mas se eu não sei, aí eu vou achar que 50 reais é muito. Ao mesmo tempo, eu sento numa cafeteria, numa lanchonete, alguma coisa, ou vejo um bibelô qualquer que custa 60, nossa, está barato demais, eu vou lá e eu compro aquilo que eu não precisava. Só para agradar o meu ego, o meu egoísmo, porque eu acho que eu mereço, porque eu acho que eu mereço mais do que o outro. E eu me pergunto, por que ainda temos pessoas nas ruas, pessoas passando fome, pessoas ainda necessitando de esmolas? Porque nós deixamos de olhar aos nossos lados. Se cada um de nós olhasse para o lado, para o vizinho, para o familiar, e enxergasse o outro como um semelhante de fato, acredito eu, não que estaria tudo solucionado, mas teríamos uma redução das desigualdades de forma grandiosa, mais próxima do que o Cristo pregava para nós. Não só o Cristo, como todos os profetas, todos aqueles que foram enviados como missionários antes de Cristo e depois dele. Todos aqueles que demonstraram a possibilidade de reversão. Não quer dizer que em uma vida nós conseguiremos fazer tudo, que nós
tenhamos que ser Paulo de Tarso. Paulo para mim é um tabu, é um exemplo extraordinário e maravilhoso de que é possível, mas dentro das minhas imperfeições ainda é inatingível. Então eu tenho que trabalhar com a ferramenta que eu recebi. Então, se eu recebo algo, se eu recebo a dádiva, por exemplo, de ter uma vida um pouco mais confortável, se eu recebo um pagamento, alguma coisa que não era previsto e que veio, qual que é meu primeiro pensamento? Satisfazer o meu ego, a minha vontade, o meu luxo. E às vezes você vê outra pessoa precisando, você fala, mas nós vamos ficar sem. Eu já há muito tempo, observando exemplos que tive, graças a Deus, dentro do meu lar, dentro da minha vida, pessoas que naturalmente se compraziam em dividir aquilo que tinham. Eu cresci vendo o meu avô buscando mendigos na rua. Era uma cena um pouco engraçada, porque ele buscava mendigos na rua para dar banho, e à força. E às vezes ele entrava e ele falava, seu Licínio, por favor, não, outro dia. Você vai tomar um banho e sai de roupa limpa. Ele pegava, entrava, dava o banho, e eu pequenininho olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, coitado desse mendigo. E ele lá, meu avô esfregava, lavava, entendeu? E o mendigo saía alimentado, vestido, e aquilo era algo maravilhoso. A minha avó costurava as roupas deles e faziam. E a minha família era, como se perguntasse, você é filho de quem? Eu sempre fui filho de ninguém para a sociedade. Nessa existência, eu sou de uma origem de pessoas que vieram do nada e formaram pessoas, alguns, claro, toda família vai ter isso, mas pessoas que aprenderam que dividir é o mínimo que nós podemos fazer. Eu não sou uma pessoa boa. Eu acho que nenhum de nós pode se chegar e falar assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Se alguém aqui quiser falar, olha, peço desculpas por estar menosprezando. Mas é porque quando a gente pega os parâmetros de bondade superiores ao que nós fazemos e ainda inferiores ao que Cristo fez e outras personalidades maravilhosas que se doaram efetivamente, é muita arrogância nossa falar eu sou bom, eu sou caridoso, eu sou espírita na realidade, espírita de corpo e alma, sendo que quando se pergunta como se reconhecer o verdadeiro espírita, a resposta que se tem é: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, ou seja, para que se considere um espírita perfeito, você tem que ser um cristão perfeito. E nenhum de nós está à prova que estamos aqui, eu falando sobre o assunto mais uma vez, porque já tive outras oportunidades de falar, significa que não aprendi o suficiente, e vocês todos a compartilharem aquilo, um pouquinho daquilo que eu pude levantar. A literatura espírita é vasta e ela traz como pontuação, inclusive, que nós deveríamos até estender essa máxima de fora da caridade na salvação, porque a caridade ela é descomprometida, ela é a doação daquilo que você tem, não importa se te fará falta ou não, mas é para tentar minimizar o sofrimento alheio. É você chegar e alguém lhe pedir algo e eu falo, só tenho esse, mas eu tenho condições de obter outro, então eu posso temporariamente ficar sem, porque a necessidade de um outro é maior. A pessoa quer conversar comigo, eu não estou com tempo nem paciência. Eu não tenho direito de não ter tempo e paciência para usar os ouvidos abençoados que Deus nos deu, porque às vezes
em poucos momentos que ouvimos o outro, nós podemos salvar a vida daquele outro, que precisava apenas de ser valorizado. Tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, que um mendigo lhe pede esmola, e ela, pela ordem religiosa que seguia, não andava com dinheiro, era desprovida de dinheiro, a vestimenta não tinha, e ela fala: não tenho, o que eu posso lhe oferecer é isso, e entrega os braços e dá um abraço naquele mendigo. E na sociedade da Índia, as castas são muito rígidas, então ela teria, acredito eu, abraçado o da casta menor, os intocáveis, né, os Dalits, os intocáveis. E esse começa a chorar e dizer para ela: eu não me lembro quando foi a última vez que alguém tocou em mim. Muito obrigado. Então a caridade é muito mais do que auxiliar-nos materialmente. Ela hoje é necessária porque temos carências materiais profundas. Temos pessoas que ainda necessitam do básico para se manterem vivas. Mas a caridade também está na compreensão, no perdão, no amor ao próximo, que não significa forçar o próximo que não gosta da gente a nos suportar, mas orar por eles. E amar aqueles que estão próximos a nós com mais empenho, adubando esse amor de forma mais sublime, mais profunda, no sentido mais objetivo, como entendia Jesus. Para obtermos uma evolução intelectual e moral de forma consistente. A caridade está no olhar, no pensamento, no abraço. Eu adoro abraço, gente. As pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho a necessidade. Eu não sei se eu quero pegar ou se eu quero doar, não interessa, eu quero abraçar, eu gosto. O toque, o contato de nós seres espirituais é troca de energias. Nós aqui viemos em busca de uma palavra de auxílio, de amparo. Eu não faço ideia de qual é a busca de cada um de vocês, mas eu sei que a minha é que eu seja visto como alguém imperfeito que ainda tenta buscar melhoria e que não está acima de ninguém. Buscamos um pouco de luz, um local de acolhimento, buscamos um passe magnético, nos esquecendo que muitas vezes uma oração pelo próximo já equivale a inúmeros passes. O não instigar o ódio, o não manter, o não fomentar o pensamento negativo perante o outro, já é uma prece extraordinária e uma troca de energias e uma caridade profunda consigo próprio. Eu preocupado com meu filho caçula um dia, muito magoado com uma situação familiar, e ele estava em depressão. Eu saí para tomar um sorvete com ele, e eu conversei com ele e falei: meu filho, estou preocupado com você, estou preocupado com a sua aparente mágoa, essa sua tristeza, essa sua decepção. E ele me respondeu. Eu falo que a gente aprende de todos os lados. Hoje eu sou, o meu psicólogo é meu filho caçula, mas ele me disse uma coisa que já devo ter ouvido outras vezes, mas que eu achei maravilhosa. Ele falou: pai, não se preocupe, porque agora eu entendi que não vale a pena ter ódio, ter mágoa, ter rancor de ninguém. Esses sentimentos são mesmo que eu tomar veneno e querer que o outro morra. Ele vai primeiro me matar. Eu olhei para ele e falei: repete para eu não esquecer, por favor, porque teu pai já não está com a cabeça tão boa assim. Ele deu um sorriso para mim e ele falou, e eu guardo isso, porque de fato, se nós soubéssemos o mal que causamos a nós mesmos ao não auxiliar o próximo, porque quando nós não auxiliamos, não enxergamos a dor do próximo, significa que nós não aprendemos sequer a nos amar. Porque Jesus fala: amar o próximo como a ti mesmo.
Ou seja, é o compartilhar o amor que eu conheço. Se eu não compartilho, eu não sei o que ele é, eu não sinto, eu não amo. Aí, dentre as várias visões que podemos ter, poderíamos, dentro dessa ótica de abrangência, de que a máxima poderia até ser alterada, de que fora da caridade não há salvação, para sem sabedoria e caridade não há evolução espiritual. Porque é com o conhecimento de nós mesmos e o estudo aprofundado da nossa alma e das palavras do Cristo, com todo o arsenal de material que nos é distribuído a todo momento, com conversas às vezes paralelas, um pouco antes. Quando eu brinquei com o Careca, ele batendo papo comigo, eu falei, você me fomentou aqui um monte de ideias para eu falar. Isso é conhecimento, é abrir os ouvidos, é vivenciar, é observar o entorno e compartilhar tudo de melhor que nós temos. E termos a humildade de aceitarmos que ainda somos seres em evolução e que necessitamos um dos outros. Não o outro precisa de mim mais do que eu acho que preciso mais dos outros. E se eu coloco todo mundo no mesmo patamar e o respeito a todos, eu serei caridoso naturalmente, porque eu não conseguirei passar por algo que esteja errado, ruim ou faltoso e fingir que não vi. Porque na maioria das vezes nós fingimos que não vimos. Para finalizar a fala, utilizando meu último minuto, mas eu tenho mais 2 de lambuja, porque a prece terminou 2 minutos depois das 7, das 6:30. Eu, como gosto, eu separei uma poesia de Maria Dolores, que eu acho que ela desperta. Maria Dolores, ela tem uma forma muito suave, muito gostosa de nos ensinar com doçura e com a beleza que são as poesias. Eu vou usar minha muleta aqui porque embaralhou um pouco. O poema chama-se Deus Conta Contigo. E assim diz Maria Dolores: ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso, de segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora, tudo o que existe vibra, luta e sente, serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem aguardar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte, a deslizar singela e boa, passa fazendo bem, de sedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem. Sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas, a laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá as rosas. O lírio não se ofende, nem reclama. Sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz, seja em vaso de estufa ou num trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faz o bem onde for, seja a quem for, em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Que assim possa ser em todos os dias de nossas vidas.
Muito obrigado pela atenção de todos, pela paciência e pela caridade com que me ouviram. Obrigado.